Então, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas palestras aqui em abertura à nossa segunda turma do curso de Advocacia Negocial. Em nome da Auge, viu, Aninha? Eu vou já fazer às vezes, né? Em nome da Auge, a gente agradece a presença de todos vocês, agradece imensamente, que honra ter o Renato aqui conosco, para falar sobre um tema super relevante, super atual, né? E antes mesmo de falar um pouquinho sobre a temática, né, do que é que ele vai contar aí para a gente de proteção de dados, advocacia global, e como é que a gente vai fazer esse link com tudo que a gente vem propondo em termos de inovação para a advocacia e para as carreiras jurídicas, eu queria apresentá-lo um pouquinho mais formal, né, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. O Renato, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, tem LLM em Direito da Tecnologia pela NYU, foi visiting student e consultor do Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa, colaborou ativamente com com as discussões de redação da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, fundador e diretor do Data Privacy Brasil, líder proteção de dados no Twitter. Atualmente, esse é o teu cargo, né? Tu estás no Twitter hoje, né? Tô no Twitter. Joia. E aí, gente, o currículo fala por si só, mas eu sei que o Renato é um cara de muitas experiências interessantes, né? Então, antes mesmo de adentrar no tema, Renato, a gente tinha combinado, né, de você dar um pouquinho de insight sobre a tua carreira, né? Como é que tudo se construiu, os caminhos que a tua vida, tua formação jurídica, quais foram esses caminhos que você percorreu para chegar onde você está hoje, nessa posição super diferente e exercendo a advocacia de uma forma bem inovadora? Conta aí para a gente. Vamos lá. Acho que primeiro que eu queria agradecer o convite. Então, primeiro aqui feito pela Viviane Rufino, que eu carinhosamente chamo aqui de Vivi, que a gente estava falando, que a gente conhece há bastante tempo, né? E aí poder falar, né, um pouco aqui, bater um papo, na verdade. A Vivi tinha dito para a gente, faz a apresentação, depois eu acho que é muito melhor a gente bater um papo mesmo aqui, né? Então, também agradecer o convite feito por todo mundo que está aqui e também a oportunidade de poder falar. E aí, pegando um pouco em vídeo, como você tinha dito aqui, eu acho que uma das primeiras coisas que eu gosto de falar, e muitas vezes que eu vou falar meu currículo, é que eu sou cearense, né? Então, isso tem uma conotação e uma denotação muito forte, e as características de quem é cearense, elas ajudam muito nisso do que acho que a gente faz parte da nossa conversa aqui, de alguns soft skills, desenvolvimento de carreira, e a habilidade que a gente tem de lidar com situações diferentes, né? Então, tentando contextualizar um pouco aqui, e pegando aqui uma pergunta que a Patrícia tinha me dito, tinha feito logo antes de começar aqui, a última vez que eu tive numa audiência foi em 2014, tá? A última vez que eu tive que usar um paletó para trabalhar foi em 2016. Tá? Então, a última vez eu fiz em 2014 uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na época eu trabalhava era advogado de empresa de tecnologia, que vocês conhecem, e um dos diretores estava sendo acusado criminalmente de exercício ilegal da profissão, e eu fui fazer a sustentação oral lá. Antes disso, minha última ida a uma audiência tinha sido em começo de 2013. Então, eu posso dizer que a última vez que eu tive que extremamente trabalhar com a questão formal de processo, de judiciário, de falar com o juiz, fazer outras coisas, foi final de 2012, né? E desde então, eu sou advogado, né? Eu sou advogado, ainda pago meu OAB, apesar que nem uso mais a minha OAB para poder peticionar, para poder fazer qualquer outra coisa. E hoje, né? Hoje eu tenho isso, começou aqui no Brasil, e hoje eu tenho oportunidade, hoje eu estou
Na verdade, acho que dá para falar nessa conversa, né? Então, acho que até um pouco dessa temática nossa que a gente fala de advocacia global, né? Durante os últimos 2 anos, eu fui líder de proteção de dados do Twitter para a América Latina, né? Acho que todo mundo conhece o Twitter. Quem não tem uma conta no Twitter, faça, que isso ajuda a pagar minhas contas. E ajuda, todo mundo está vendo o que está acontecendo no Twitter, e eu também não posso falar muito além do que está na imprensa, do que está acontecendo. Mas hoje eu exerço, na verdade, assumi recentemente a posição de diretor internacional do Twitter para todos os mercados do mundo, né? Então, hoje eu não atuo somente com o Brasil e América Latina, hoje eu atuo com todas as regiões do mundo, né? Hoje eu tenho líderes de região que reportam para mim na América do Sul, na América do Norte, na EMEA, que seria Europa, África e Oriente Médio, e JPEC, né? JPEC que a gente chama de Japão mais Ásia, porque o Japão se considera um mercado diferente, né? Então, hoje eu trabalho com 6 fusos horários diferentes, né? Então, bem, Vivi, você tem filha, é pior do que trabalhar com 6 fusos horários diferentes. E uma das principais questões que me perguntam quando falam, mas como é que você está? Você é advogado, todo país tem uma lei diferente, tem uma jurisdição diferente, tem uma forma de uma lógica diferente, como é que consegue atuar? E eu acho que quando tem determinados ramos do direito, acredito eu, como o de proteção de dados, como de negociação, como de métodos alternativos de solução de conflitos, nas quais você, tendo um baseline, você tendo uma base de como funciona o sistema jurídico e aquela regulamentação, o resto ele é complementar, né? E é basicamente nisso que, desde 2014, eu tenho atuado, né? Então, Vivi, endereçando um pouco aqui do que você, diretamente a sua pergunta, né? Como é que foi a minha trajetória até aqui? Então, sou oriundo da Universidade Federal do Ceará, né? Então, estudei na Federal do Ceará, fiz mestrado na Universidade Federal do Ceará, desde a época do meio da faculdade, que eu estudo regulação de novas tecnologias. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, vai desde o processo eletrônico. Então, a primeira publicação do processo eletrônico em 2006 da OAB Ceará, eu que fui um dos autores do livro, a gente distribuiu para todos os advogados do estado do Ceará, até mesmo trabalhar com sistemas de inteligência artificial, com sistema especialista. Meu doutorado é em inteligência artificial, na minha pesquisa recente que eu defendi é sobre isso. Vim para São Paulo em 2009 para terminar minha pesquisa na USP, quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, que foi sobre crimes de internet, análise econômica de crimes de internet. E depois que eu vim para cá, fui atuar no escritório na área de Direito e Tecnologia. Fiquei 6 anos nesse escritório, 2010 a 2016, mas durante esse período que eu estava lá, eu também passei um tempo fora, passei quase 1 ano e meio fora. Eu fiquei, nesse tempo, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Nacional de Singapura, com um programa conjunto com a Universidade de Nova York, na parte de Direito e Tecnologia e também de Economia Internacional. Então, tem uma mescla de tudo isso, e sempre trabalhando com a questão de regulação de novas tecnologias da informação. E desde 2014, 2013 pesquisa, mas 2014 trabalho, que eu foco quase que exclusivamente nas questões relacionadas à privacidade e proteção de dados e novas tecnologias correlatas, né? Em 2016, eu saí do escritório que eu estava e fui para trabalhar no que hoje é a B3, né? Na época ainda não era B3, foi junção. Trabalhei como especialista de privacidade e proteção de dados na B3, no desenvolvimento de novos produtos baseados em dados, que a gente chamava de dados não pessoais, dados transacionais. Depois eu saí para um escritório, Batista Luz Advogados, né, para fundar a área de privacidade e proteção de dados no Batista Luz. E quando foi em 2020, eu fui para o Twitter, para assumir a função de líder para a América Latina, para a adequação do Twitter Brasil à LGPD, e também de atuação na América Latina. E agora, recentemente, agora em 2022, eu assumi a função de diretor internacional, com as diferentes regiões do mundo reportando para mim também o mesmo trabalho. Então, o trabalho que eu fazia para a América Latina, o Brasil e América Latina, agora eu estou fazendo para outras regiões do mundo.
Na parte acadêmica, né, eu recentemente, agora em dezembro, eu terminei meu doutorado em Filosofia do Direito pela USP, em que foi também regulação de inteligência artificial, então a gente chama de governança de algoritmos, a parte de transparência de algoritmos e funcionamento de algoritmos, está muito relacionado ao uso de dados pessoais. E também, em paralelo, e na parte ainda de proteção de dados, eu tive a oportunidade de atuar desde 2010 nas discussões da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ajudei bastante na redação, na discussão da LGPD, e em 2018, junto com o professor Bruno Bioni, eu fundei o Data Privacy Brasil, que é um centro de educação, treinamento e pesquisa na área de privacidade e proteção de dados. Né? A gente tem... Desculpa. Desde 2018, a gente já deu a oportunidade de treinar mais de 5 mil, teve mais de 5 mil alunos e alunas, muita gente do Ceará, muita gente de Fortaleza, super legal. Eu ficar super feliz porque 12 anos tentando, batalhando, tentando, levando muita coisa para Fortaleza, para o Ceará, e nunca foi muito fácil, parece que as coisas estão tendo uma abertura muito maior, eu já conversei várias vezes isso com a Vivi. E a gente também tem o Centro de Pesquisa do Data Privacy Brasil, que tem participado de algumas das principais discussões do Brasil e fora do Brasil, como a Amicus Curiae no STF e outras em sessões. Né? Então, desculpa. Então, tem sido essa, né, a atuação, e eu acho que assim, eu sempre fui o advogado que nunca gostou de tribunal. Nunca gostei de tribunal, nunca gostei de ter que despachar, de ficar dependendo. E eu acho que, apesar que tinha que fazer muito, principalmente quando eu estava em São Paulo, os primeiros 4 anos atuando em São Paulo, eu tive que fazer muito isso mesmo. Então, sempre atuando com questões de tecnologia, então advogava muito questão de crimes de internet banking, advogava muito para questão de remoção de conteúdo, questão de violação de direitos autorais, questão de criação de novos modelos de negócio, algo que eu sempre gostei muito de fazer, criação de produtos, e muito disso era uma atuação que não precisava necessariamente você ter uma relação direta com o judiciário, né, na forma clássica como a gente concebe. Então tem sido muito isso, Vivi. Então, sei lá, talvez tentar casando muito com o objetivo da algo que seria tentar achar formas alternativas de lidar com problemas complexos. Perfeito, Renato. Esse teu começo de fala já me trouxe assim tanta coisa na mente, né? Eu imagino a parte também, eu vi anotando e tal. Vou também dar as boas-vindas para quem chegou depois que o Renato começou a falar, né? Muita gente entrou, a Dayana, o Ricardo, acho que a Sônia também tinha entrado, o Renato já estava falando, então sejam todos muito bem-vindos. E entre as coisas que eu fiquei pensando, Renato, nessa tua fala, tem algo que eu gosto muito de trabalhar em algumas aulas quando eu tenho a oportunidade de falar sobre inovação, que é uma reflexão que eu faço há muito tempo. E a tua vida, a tua carreira, ela demonstra isso de uma forma muito prática. O que é, né, nesse sentido? A faculdade de Direito ela ainda forma muito o profissional para receber um problema e pensar na solução processual que resolve aquele problema. A gente ainda tem uma mente muito formatada para o litígio, né? E aí, a primeira coisa que você fala na sua apresentação é: eu não faço audiência desde 2014. Então, já quebra, eu sou advogado, mas eu não faço audiência desde 2014. Então, assim, já quebra muito essa lógica de uma formação jurídica voltada para essa formação muito, muito tradicional, no sentido de apostar na resolução pela via processual. Quando a gente, cada vez mais, né, e o Ricardo, que está aqui na audiência, ele costumava falar muito isso para mim: eu não sou advogado, eu tenho que me portar cada vez mais como um resolvedor de problemas, porque a partir daí eu me torno mais valioso para o meu cliente e eu me torno mais valioso para a resolução daquele conflito de maneira adequada, né? E eu acho que a sua carreira, ela vem se construindo muito dessa forma. E eu queria saber se dentro da tua atuação profissional e do meio com o qual você vive, né, das empresas com as quais você tem interagido, dos colegas com os quais você tem trabalhado, o quanto você valoriza e você acredita que seja importante essa formação
menos voltada para uma lógica processual. Hoje, você já consegue vislumbrar isso melhorando, ou você ainda tem essa perspectiva, essa ideia de que ainda tem uma formação muito voltada para a cultura do processo em si? Eu acho que, Vivi, depende muito da escola. Desculpa, pessoal. Eu vejo algumas escolas, eu também sou professor, por exemplo, do INSPER, né? Sou hoje professor do programa de MBA do INSPER, de alguns do INSPER. E eu acho que existe diversas metodologias, né, que são focadas em solução de problemas e não simplesmente adiamento da solução. Desculpa se eu estou, mas às vezes eu muito vejo que, quando a gente entra, tem uma cultura muito grande de adiamento da solução do problema. E que o judiciário ele vai servir como meio para ajudar nesse adiamento. Então, e a gente vê outras escolas, né, que eu vou falar um pouco do INSE porque eu dou aula lá e já dei muita aula na FGV, em que você tem também, né, junto à formação, essas outras abordagens. É uma coisa, por exemplo, que a gente tem muito no Data Privacy Brasil. Data Privacy Brasil... Espera aí, pessoal, só um segundo. No Data Privacy Brasil, pelo menos um terço de todas as nossas aulas, elas são só solução de problemas. São cases em que você vai ter que sentar individualmente ou em equipe e solucionar aqueles problemas, né? Então, a gente dá um pouco da base teórica, o suficiente para as pessoas terem um ferramental para resolver problemas. E eu não vejo ainda a grande maioria das faculdades de Direito buscando isso. Eu já dei aula na Federal do Ceará, já dei aula na USP, e eu ainda vejo muito essa de formação. Já dei aula na Unifor, foi muito tempo que eu não dou aula na Unifor, mas pelo menos mais recente, essa formação para isso. Por exemplo, uma das coisas que eu acho essencial para a atuação jurídica, e que eu não vejo nenhuma escola de direito focando, é você ter formação em gestão de projetos. Gestão de projetos. Eu digo assim, eu vou dar um caso prático. Lembra, a nossa temática aqui está muito em caso prático, né? Estudo de caso. Vou dar um caso prático. Então, como eu falei para vocês, eu era sócio do Bacharelado de Advogados e a gente teve o Bacharelado de Advogados não tinha área de proteção de dados e virou, em menos de 2 anos, um dos principais escritórios de proteção de dados do Brasil. O diferencial foi quando nós contratamos para ajudar em todos os nossos projetos uma pessoa especializada em gestão de projetos. Foi o diferencial, foi o que mudou toda a chave. Então, o meu time, eles tinham uma dinâmica de funcionamento que outros escritórios não tinham, porque eles estavam focados em parte jurídica. E outras consultorias, que eram só de gestão de projetos, elas não tinham conhecimento jurídico. Quando a gente conseguiu juntar essas duas coisas, eu tive a sorte de uma aluna minha que era gestora de projetos e estava fazendo faculdade de Direito, ela resolveu atuar, mudou isso completamente, né? Então, eu não conheço, por exemplo, nenhum outro escritório que tinha, assim, você tem, não, beleza, a gente vai ter um profissional mais sênior nosso para fazer a gestão da relação, dos processos, do procedimental, mas não é isso que eu estou falando. A gente acha que gerir projetos a gente aprende de forma intuitiva por osmose, e não é, tem técnica, tem metodologia. Outro exemplo, negociação. A gente acha que negociação é algo que a gente aprende de forma instintiva, é algo que a gente aprende de forma, no dia a dia, de experiência, tem técnica. Eu vi aqui a Vivi com a garrafinha de Harvard, você tem as metodologias de Harvard, né, de how to say yes, e tudo aquilo ali para aprender a negociação. Tem metodologia, né? E a gente não se preocupa. Eu não, por exemplo, a minha casa, que é a faculdade, que é a Federal do Ceará, eu duvido que tenha alguma coisa relacionada a métodos de negociação da escola de Harvard. Não vai ter gestão de projetos, muito menos ainda. Eu lembro quando eu estava na faculdade de Direito, que eu tinha um professor, que foi quando tudo começou, que era sobre de informática jurídica. Informática jurídica, na época, era aprender a usar o Word, era aprender a usar aquelas coisas. A gente transformou
para outra disciplina que era regulação de novas tecnologias. A gente começou a estudar regulação de novas tecnologias ainda nos anos de 2005, né? E até hoje eu não vejo muito isso, né, nas faculdades. Então, Vivi, só para fechar essa aqui a pergunta, eu não vejo hoje as faculdades, a grande maioria das faculdades de Direito, assim, números mais de 90% ou até mais, em buscando meios que não sejam ainda ter que enfrentar o judiciário para resolver os problemas. Vivi, posso contribuir? Renato, Claro. música para os meus ouvidos, porque o encontro que a gente teve, o outro encontro que precedeu o teu, era um encontro com uma especialista na área de gestão estratégica de escritório de advocacia. A formação dela é em direito, ela atua, conheço ela há mais de 20 anos no mercado, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre gestão estratégica, ter um CEO dentro do escritório, que a gente precisava se organizar como sociedade, como empresa, né? E uma das partes do que ela abordou no nosso bate-papo era exatamente como fazer a gestão de projetos, metodologia, PMBOK, vou falar errado, não sei nem se é isso, mas assim, Legal Canvas, Trello, que tipo de programas a gente usa, quem que usa, como que você faz a gestão do tempo, então, vários pontos, a gente tem até aqui uma colega nossa que faz mentoria com ela, e a gente conversava hoje com a Débora sobre isso, sobre como fazer gestão de projeto, e a Débora que vem de uma área que tem uma intersecção entre direito e marketing, está acostumada a fazer isso, mas muito raro você ter isso, né? Eu conheço, para dizer a verdade, eu conheço 2 pessoas que têm essa especialidade, que são advogados e têm essa pegada de gestão de projetos, porque se formaram dessa forma, mas, na verdade, são advogados fora da caixa, né? É muito difícil você ter isso. E aí faço coro também com o que você vem falando de negociação. É claro que a gente vem fazendo um trabalho e vê as grades a graduação vem mudando, né? O Alê está aqui, dá aula de negociação em algumas universidades, mas isso vem mudando de uns tempos para cá, né? Isso não tem tanto tempo, e mesmo assim, às vezes você não tem todo o tempo que a gente imagina que precisa, o número de horas que são necessárias para a gente conseguir passar o mínimo de um curso, né, o mínimo de uma negociação baseada em interesses, uma teoria de Harvard, e continuar, né, como a Aninha aqui na Auge, ela tem uma proposta da Auge que é esse aprender eternamente, né, ao longo da vida, né, e é isso que a gente vem fazendo, né? Esses encontros e todo mundo que quer aprender, independente de fazer uma pós ou não, a gente tem grupos temáticos que vão se encontrando anualmente, vão estudando a cada mês um livro e vão compartilhando. Então, muito bacana ver essa tua visão e saber que você é mais feliz, porque eu já sei, agora eu já tenho ideia, não vou perguntar, mas a minha pergunta para quem não estava aqui antes era assim: Renato, conta para a gente, assim, você é mais feliz? Aí todo mundo parou e não me deixou fazer a pergunta, pensando que era uma pergunta de brincadeira, mas não é. Ser mais feliz, ser interno, e nesse mundo mais flexível, mais solto, menos rígido do direito? Eu fiz, então, a pergunta. Só uma pergunta feia. Patrícia, assim, é difícil você dizer o que é mais feliz, mas a gente não precisa entrar nessa questão conceitual, né? Mas que eu me sinto mais à vontade em trabalhar dessa forma, muito. Eu, assim, talvez eu nunca fui adepto a formalismos, nunca, né? Nunca, assim, eu nunca tratei juiz como doutor, nem em Fortaleza, nem no Ceará, tá? Nunca, e assim, e eu acho que e acho que a gente até comentou um pouco aqui de soft skills, né? Eu acho que talvez uma das melhores soft skills que tem ajudado muito em quase todas as situações que eu tenho que lidar, que eu tenho que tratar exatamente todo mundo da mesma forma. Às vezes isso às vezes eu vejo que é um pouco de ingenuidade minha. Ingenuidade no sentido de que eu já tive que lidar com o primeiro-ministro, tá? Já tive que lidar com o primeiro-ministro. E para mim, eu estava lidando com o primeiro-ministro da mesma forma que eu estava lidando com o estagiário. Exatamente da mesma, conversando da mesma forma, do mesmo nível, na mesma relação, sem qualquer tipo de reverência, sem qualquer tipo de essa pessoa sabe mais do que eu, sabe menos do que eu,
de maneira alguma. E eu sempre, no Ceará, eu fazia muito isso. E assim, nunca tive problemas com isso. Tá? Então, é uma maneira, essa de ficar sem formalismos, e isso está muito ligado até na linguagem. Então, e até pegando um pouco, eu brinquei no começo que o cearense tem uma vantagem em alguns dos soft skills, é porque a gente tem uma facilidade muito grande de relacionamento. E a gente tem uma facilidade muito grande de perceber as particularidades culturais e comportamentais de com que a gente está lidando. Né? Hoje eu lido com gente da América do Sul, brasileiro, África, Europa, diversos países, Japão, Singapura, e a gente tem essa facilidade de poder perceber de mimetizar o comportamento que vai facilitar na relação. E isso, Patrícia, acho que só é possível porque eu sempre tive na minha cabeça que nunca era necessário os formalismos para você poder chegar a uma solução, a não ser que fosse algo estritamente imposto pelo meio. Eu vou dar exemplos. Né? Então, eu já tive reuniões com reis. Eu já tive reunião com o rei da Arábia Saudita. Tive reunião. E tinha toda uma regra que a gente tinha que seguir. Né? A gente teve aqui. E aí, beleza, você tem toda aquela coisa. Mas, em qualquer outra situação que não tem uma formalidade pré-estabelecida pelo ambiente e você tem uma reverência desnecessária, um formalismo necessário, assim, eu me sinto muito mais à vontade. Uma outra questão ligada à sua pergunta é hierarquia. Tá? Uma das coisas que me faz ficar no Twitter, e diferente de outras empresas de tecnologia, é que não tem hierarquia. Assim, a gente tem o que a gente chama de unblockers, que são quem vai justamente ter autoridade para poder tomar uma decisão, porque devido à função que exerce, a responsabilidade que é atribuída, tem alguém que tem mais conexões, porque está mais tempo dentro de casa e conhece melhor o funcionamento. Mas hoje, se a minha estagiária quiser falar com o board da empresa, ela fala. Não tem hierarquia. Tá? Então, processos pré-estabelecidos tem, porque a gente tem que saber o caminho das pedras. Mas processos rígidos, que simplesmente, a não ser que sejam processos meios em que o processo precisa ser realmente seguido, como segurança. Você tem que seguir. Mas outros não, eu não posso tomar essa decisão porque uma outra pessoa... Assim, é meio complicado nessa questão. Eu acho que essa de saber lidar com as outras pessoas, de saber mimetizar o comportamento, de realmente ter empatia na conversa, ter empatia na negociação, ter empatia nos outros problemas, tentar se colocar no sapato das pessoas para ter a visão de mundo e por que ela está interpretando aquela situação daquela forma, é um soft skill que é extremamente necessário e que eu acho que as pessoas do Ceará e brasileiros têm uma facilidade muito grande. No meu time hoje, eu tenho gente de toda a região de todos os lugares do mundo. Eu tenho gente da África do Sul ao interior do Brasil. Eu tenho gente no meu time e o da Coreia do Sul até o interior do Brasil, pegar polos opostos aqui. E essa é muito menos complexo para nós poder mimetizar esses comportamentos do que é em outras culturas. Né? Isso facilita muito. Incrível, Renato. Eu posso te fazer uma pergunta? Já estou fazendo, né? Pode. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo na mediação online, que é uma startup, uma plataforma de gestão de conflitos online, que eu gosto muito, admiro bastante as fundadoras, a Melissa, a Camila e o pessoal de lá. E uma das coisas que eu via lá e que realmente era muito diferente de outros contextos era essa gestão dos clientes por projeto. Então, você tinha a gestão do cliente, a gestão de cada projeto do cliente e como isso tinha, de fato, que ser construído, apesar de ser algo digital e de ser algo com uma certa padronização, tinha que ser construído para cada cliente.
E um dos desafios que eu percebia lá era na organização dos dados, porque cada cliente tinha um tipo de organização diferente, cada órgão público, cada tribunal, cada ente. Então, existe algum cenário possível para que essa organização de dados possa ter uma conversa melhor entre si, entre esses diferentes organismos e empresas? Porque, para mim, isso era uma grande barreira para a expansão do digital. Era uma das coisas que se buscava ali um aperfeiçoamento, mas não dependia só da gente, né? Queria que você falasse um pouco disso, de como é que você vê daqui para frente essa organização de dados dentro das empresas, de preferência voltada para essa gestão de conflitos, negociação, mediação, como você disse. Só para ver se eu entendi, quando você fala organização de dados, você está falando de como, por exemplo, trocar dados entre uma empresa ou outra nos sistemas? Seria isso? Isso. Tá. Existem várias iniciativas, né? Existem várias iniciativas para tentar você ter padrões de interoperabilidade entre diferentes sistemas. Eu vou dar uma iniciativa que é pública, que o Twitter faz parte, que é o DTP, que é o Data Transfer Project. É uma iniciativa que a gente começou junto com o Google, junto com a época Facebook, Microsoft, outras, para você ter padrões de interoperabilidade. No contexto nacional, o próprio CNJ ele tem padrões para isso. Ele tem grupos de trabalho para ter essa interoperabilidade entre diferentes sistemas, né? Mas isso eu estou falando, Luísa, de dados pessoais, né? Inclusive para poder cumprir com alguma dos requerimentos das obrigações existentes em regulamentações como a LGPD, em que você tem que necessariamente tem que ter a possibilidade de dados serem transferidos de uma plataforma para outra. Uma iniciativa, Ana Luísa, que nós não temos no Brasil ainda, não sei se alguém de vocês está acompanhando, mas na Europa a gente está em via de aprovar o que a gente chama de Digital Markets Act. O Digital Markets Act, né, ele tenta criar padrões mais comuns para que você tenha uma maior competitividade dentro de determinados ambientes, como ambientes de tecnologia, ambiente de internet. Então, imagina você pega, sei lá, Google e Facebook, que não conseguem... uma das estratégias que eles têm... Vamos pegar Apple e Android. Uma das estratégias que eles têm é justamente ter padrões diferentes para que eles possam simplesmente, um concorrente não usar os dados do outro. E é nisso, o Digital Markets Act ele tenta criar exatamente esses padrões, né? E, inclusive, ele vai ser complementado por outra norma, que é o Data Act. O Data Act ele determina a obrigatoriedade de interoperabilidade entre sistemas públicos e privados. Então, se a gente está falando da questão de negociação e troca de dados e conciliação, na necessidade de ter essas informações, talvez algo que possa assemelhar a isso seja isso que está sendo na Europa. Uma outra iniciativa interessante para a gente acompanhar no Brasil, hoje nós temos a obrigatoriedade de interoperabilidade, Ana Luísa, entre dados pessoais. Mas muito do que a gente lida hoje são dados não pessoais. Então, por exemplo, os dados que o seu equipamento ele gera, ele pode ser pessoais e não pessoais, e eu não posso ter um controle. Já se discute muito a necessidade de interoperabilidade entre dados não pessoais. São dados produzidos pelas máquinas, pelos sistemas, pelos bancos de dados que não são relacionados a pessoas, né? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados da Índia, ela vai se aplicar tanto para dados pessoais e não pessoais. No bojo específico, no contexto específico de meios alternativos de conflito, eu observaria muito, Luísa, o que o CNJ tem falado, né, para tentar ter acesso a determinadas informações, né? Então, esqueci o número das resoluções agora, mas que tentam criar padrões para que os dados dos tribunais eles possam ser melhor acessados por diferentes modelos, né, que facilita, inclusive, o desenvolvimento de modelos como de Legal Tax e Law Tax. E, como você mesmo disse, faz parte de uma plataforma online que permite ter acesso a todos esses dados, né? Então, o CNJ tem vários grupos de trabalho para poder tentar ter esses padrões de interoperabilidade. Um deles, inclusive, uma iniciativa que caiu por terra ainda bem, era cobrar pelo acesso aos dados, mesmo sendo dados públicos, né? Então, isso caiu, ainda bem que caiu.
mas é uma alternativa. Mas realmente não há uma estruturação horizontal de quais são os padrões que devem ser adotados para permitir que terceiros tenham acesso aos dados de maneira facilitada. Excelente as suas observações. E eu vinha pensando ainda sobre muita coisa, gente. Primeiro, assim, incrível essa tua capacidade analítica, eu imagino que também é outro ponto, né? Porque tu estando à frente de uma posição dessa a nível global, tu precisa estar em contato com legislações de diversos países e sabendo tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, Renato, um paralelo interessante que eu queria fazer, até com o que a gente vinha falando anteriormente de soft skills e tal, é que a gente, de fato, e você acompanha isso a nível global e vai poder nos trazer uma perspectiva talvez de diferentes sociedades, mas eu acredito que aqui no Brasil, né, a gente ainda tem uma cultura muito pouco aberta, vamos dizer assim, para a questão de uma análise coerente sobre proteção de dados. Assim, e que uma pessoa como você, vanguardista que foi, né, desde muito cedo estudando essa temática, é até um outro ponto interessante para a gente pontuar na tua carreira, foi esse olhar muito apurado para uma perspectiva inovadora, né? Eu não vou atuar com direito do trabalho, com todo respeito aos trabalhistas, ou com tributário, que é uma coisa que já tem muita gente fazendo, mas eu vou olhar para aquele pedacinho ali daquele oceano azul que pouca gente está olhando, que poucas pessoas identificaram como sendo uma área que vai crescer e que vai ter uma relevância assim, incrível para a vida de todos nós. E aí eu imagino que uma pessoa com a tua expertise, e outra questão que chamou muito a minha atenção, e te parabenizar por isso, teu doutorado foi no departamento de filosofia. Olha que incrível, né? Assim, isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque dentro dos tradicionalismos do direito, a gente sempre denota muito a filosofia, eu vou estudar Platão, Sócrates, tal, não tem paralelo com o mundo de hoje, nada mais atual, né? Onde é que a gente consegue colocar a caixinha mais inovadora possível de uma legislação que está aí acontecendo a todo momento, e a gente pega o estudioso academicamente e leva ele para o departamento de filosofia. Então, isso eu também achei, assim, fantástico e valorizo muito essas nossas ciências básicas, elementares, e que formam, né, cada um desses saberes super vanguardistas que a gente tem vivenciado hoje. Mas eu queria que tu se colocasse como um estudioso da área. Eu imagino que você tem que mediar muitos interesses dentro dessa lógica de estabelecer uma cultura. Então, conta para a gente um pouquinho desse teu desafio, né, como estudioso da área, e como você tem visto essa cultura da proteção de dados ser estabelecida aqui no Brasil. Legal. Deixa eu pegar do macro para o micro. Quando eu falo macro, mundo, para o micro. Não que o Brasil seja micro, né? Mas para a gente ver essa questão de cultura em privacidade é muito importante. Por mais que no começo eu tenha dito, sem entrar em questões teóricas, mas existe uma diferença muito grande entre o que é privacidade e proteção de dados. São conceitos distintos. É tanto que, para quem acompanha, nós tivemos recentemente a emenda constitucional, né, que adicionou o direito autônomo à proteção de dados ao artigo 5º da Constituição, e nós já tínhamos um direito fundamental à privacidade. São direitos diferentes. O direito à proteção de dados, ele tem uma base muito similar desde os anos 60, 70. Essa base, ela influencia o mundo inteiro. Então, se você pegar, espremer todas as leis de proteção de dados, de 1971, que nós temos as primeiras, até a última, sei lá, que foi aprovada semana passada na África, a base é a mesma. Então, Vivi, isso ajuda essa atuação global, do macro para o micro. Então, entendendo a base, quando assim, hoje eu tenho que entender um pouco sobre a legislação de muitas regiões do mundo, mas só é possível porque eu tenho esse conhecimento da base, que é filosófica, que é teórica, que é muito ligado a isso, porque que chegou nisso. E até histórica, até bem histórica mesmo. Com relação à privacidade, a privacidade ela é um contexto, ela é um conceito quase como o conceito de pão de açúcar, sabe? O que faz você feliz. Então, o que é privacidade para cada pessoa
ela vai ser altamente influenciada por questões culturais, por questões históricas, por questões geográficas, por questões arquitetônicas e por questões tecnológicas. O que eu entendo como privacidade no Ceará é diferente do que é aqui no Sudeste, do que é na Europa, do que é nos Estados Unidos, o que é na Ásia, em várias regiões. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro, porque foi o que eu estudei quando eu estava um tempo na Ásia. No mandarim clássico e no hindu clássico, não existe a palavra privacidade, não existe uma ideia que remeta à privacidade. É porque eles têm uma cultura de compartilhamento de espaço tão grande que eles nunca a linguagem não se aperfeiçoou a esse ponto enquanto ainda não tinha sido necessário. Para isso, então, você tem que ter uma ideia para poder compatibilizar. Imagina uma empresa global, como é o Twitter. A gente atua aí em mais jurisdições do que a ONU. Você tem que compatibilizar, além das regras procedimentais de uma lei, com as questões culturais de cada país. Então, quando a gente está fazendo a análise de como a legislação vai se aplicar, eu tenho que fazer uma análise histórica, filosófica, geográfica e cultural de cada um daqueles países. A maneira como eu vou defender o direito à privacidade no Brasil é muito diferente da maneira que eu vou defender o direito à privacidade na China. E eu tenho que fazer os dois. Hoje eu tenho que fazer os dois. A maneira como eu vou defender privacidade nos Estados Unidos, que por mais que o direito à privacidade meu tenha nascido lá, vai ser infinitamente diferente do que eu vou fazer na Europa. Infinitamente diferente. Então, eu tenho que ter muito essa questão do direito formal com a questão filosófica, e isso vem pegando do macro para o micro, a questão de como é que você vai mudando um pouco a cultura para ela poder receber novos elementos. No Brasil, como você muito bem disse, a nossa cultura de proteção de dados ela é muito nova. Se colocar aqui a LGPD. A LGPD foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020. Tá? A gente não tinha uma cultura de nos importar com o impacto que usa as nossas informações porque ter nas nossas vidas. A gente tinha uma cultura de privacidade? Alguma. Né? Alguma questão está no Código de Defesa do Consumidor, como um direito subjetivo, inalienável, está na nossa artigo 5º da Constituição, ligado a outras coisas, mas você não tinha essa nossa ideia de privacidade atrelado a uma regulamentação formal de proteção de dados. E para isso você tem que fazer uma construção cultural. É por isso que hoje você tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e uma das funções dela, além da aplicação da lei do enforcement, é o desenvolvimento da Política Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, que é o desenvolvimento de atividades para incluir esses elementos na cultura, que vão fazer parte da nossa questão cultural. Isso vai demorar 5, 10, 20, 30 anos? Não sei. Mas quando a gente vai beber da Europa, que está aí há 40, 50 anos com esses elementos da cultura, que vão influenciar altamente. Mas é algo que eu trabalho muito, eu tenho trabalhado muito isso no Brasil e na América Latina. A gente tem que observar como é que essa cultura foi construída em outras regiões do mundo, mas a gente tem as nossas próprias características. Eu falo muito do direito à proteção de dados latino-americano. A gente vê eu participo de vários fóruns com autoridades da Europa, eu falo, beleza, maravilha, mas a privacidade na América Latina não é a privacidade da Europa. Por exemplo, o que mais influencia a privacidade, a cultura da privacidade na América Latina, são os regimes de exclusão que nós tivemos em alguns países, como ditaduras militares e outras questões. Independente de posicionamento, isso influencia como a gente vê a questão cultural do conceito de privacidade. E isso, só para fechar aqui a resposta, vai estar muito ligado a questões de filosofia do direito, a questões de teoria geral, que foi justamente onde estava o departamento da tese de doutorado. E como, né? E como está ligado e como está conectado, assim. A minha reflexão foi bem em cima do que você acabou de trazer para a gente. E aí, assim, antes de fazer uma próxima pergunta, Paty, tu abriu o microfone, queria comentar alguma coisa? Eu queria
porque, na verdade, queria até pensar e pedir junto para vocês me ajudarem, mas, assim, enquanto o Renato falava, e eu queria tomar nota, e o Tico pensava numa coisa, o Teco pensava em outra, mas aí eu fui pensando um pouco, assim, dessa cultura de privacidade, né, tentando traçar um paralelo com a nossa cultura do litígio, né? Na verdade, assim, a gente vem, eu achei interessante, porque eu fiquei pensando, puxa, e olha só que legal, a vontade que eu tinha de fazer a pergunta é assim, vem cá, então a gente pode continuar acreditando que vale a pena a gente continuar nessa nossa, vamos dizer, nessa nossa caminhada de sair de uma cultura do litígio a caminho de uma cultura de consenso. Porque, no fundo, o que você está trazendo, assim, eu fico imaginando, criar toda uma cultura da privacidade, né, no Brasil e ligado a todos os contextos filosóficos, históricos, tudo. Mas num país que até pouco tempo nem entendia, fazia o que queria com os seus dados, ninguém nem ligava para isso, né, com dados, com o nível de privacidade que você... embora você tenha explicado da diferença de um para o outro, mas eu fiquei pensando assim, querendo ou não, esses dois temas, eles têm algumas conexões na medida em que a gente está tratando de temas muito novos, né? Que em outras culturas a gente já está rodando, aí se a gente pegar exemplo dos Estados Unidos, essa cultura da ideia do tribunal multiportas, de você tratar os conflitos de modo adequado, a gente já tem pelo menos há 4 décadas, aí para mais, né? Pelo menos 4, 5 décadas. Trazer também um pouco o paralelo de que, sem dúvida, a gente está tropicalizando a cultura de lá, né? Não vai, a gente vai aqui nos nossos métodos consensuais, a gente está tropicalizando o que foi explicado, que na Europa é de um jeito, que nos Estados Unidos é do outro, por isso que a gente fala tanto de será que a gente vai ter uma mediação tropicalizada, o que é esse jogo de cintura do brasileiro, eu acho que ajuda muito esses soft skills do brasileiro no momento da negociação, tudo isso que você falou sobre essa tua adaptação, eu acho que eu utilizo também para a ideia dos métodos consensuais, porque às vezes hoje foi um dia que eu estava refletindo muito sobre isso, a gente fala tanto, a gente está criando aqui uma musculatura de pessoas que pensam da mesma forma para a gente conseguir fomentar, espalhar, mudar a cultura, e como é difícil, né? E às vezes dá até algumas desanimadas, porque a gente vê que a gente trabalha e dá um passinho assim. Então tem que, às vezes, de vez em quando, tem que vir alguém do lado e falar, não, vamos continuar, não desanima. Né? Então, eu estava pegando, assim, pensando nesses pontos que a gente tem e que você, na tua área, você olhou lá atrás, focou e seguiu em frente, né? E provavelmente quanta gente hoje deve estar se espelhando em você para falar, puxa, que legal, deixou fazer uma coisa que você está fazendo já, pelo menos aí, uns 15, 20 anos, né? Tenho certeza que você entrou na faculdade bem jovem. Então, era mais uma reflexão, não era uma pergunta, mas assim, pensar um pouco. Eu acho que você, Lara, todos que passaram por aqui, acho que tem algum ponto em comum. Quando pensaram pela primeira vez nisso, talvez alguém tenha pensado junto, puxa, coitado desse, né? Foram dos precursores dos assuntos. Né? Mas, Patrícia, só nesse ponto, até porque a Vivi tinha um comentário que eu esqueci de falar. Quando eu comecei a estudar sobre tecnologia, não tinha ideia de que isso ia dar em qualquer... Não tinha ideia. Comecei a advogar, eu jogava com tudo, né? Então, aquela coisa toda. Então, não tinha a menor ideia. Mas é um cara que eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, e tentei juntar um ao outro, né? Então, acho que até... Já que a gente está aqui para poder conjecturar o que vai ser o futuro das coisas e pegar alguma coisa que seja possível lidar com isso, cara, o mercado gigantesco que a gente vai ter em poucos anos no mundo inteiro é direito espacial. Assim, vocês estão vendo quem talvez possa ser o meu futuro chefe, né? Então, na discussão do Twitter aí, né? Então, mais direito espacial. E tem, assim, no Brasil tem 2, 3 pessoas estudando direito espacial. E é um mercado que hoje já movimenta no Brasil, mais de 5 bilhões de dólares. Tá? Então, assim, você tentar olhar para isso, né? Você vai pegar
solução de conflitos, poxa, já há muitas... A própria LGPD, eu até aproveitei aqui enquanto vocês colocaram aqui, né? Então, você pensa a questão de privacidade, solução de conflitos. A própria LGPD, ela traz no seu artigo 40, cadê aqui? 52, parágrafo 7º, a possibilidade de conciliação e incidente de segurança da informação, vazamento de dados, que é o que todo mundo vê, a gente vê toda hora acontecendo, né? Então, por exemplo, se você advoga para uma grande empresa, como nós tivemos no Brasil, eu vou falar só coisa questão que é pública, tá? Nós tivemos, por exemplo, o vazamento de dados do Apvida, que é uma empresa cearense, em que os consumidores podem, caso eles se sintam lesados, e é uma tese que está sendo constituída se o mero vazamento em si ele constitui um dano a ponto de ele ser indenizado, mas, em vez de ir ao judiciário, você tem essa conciliação direta. E, na verdade, ela é incentivada. Hoje, por exemplo, eu lido com reguladores de vários lugares do mundo e o primeiro passo deles é possibilidade de conciliação direta, mesmo no bojo do processo administrativo. Olha, a gente não vai começar nem a investigar se você disser que isso é a possibilidade de conciliação direta. A conciliação direta não significa necessariamente um retorno pecuniário, mas é resolver o problema. É ir lá e dizer, olha, eu vou dar algo que é muito comum. Eu quero ter uma cópia dos meus dados e não consegui. Aí eu entro no judiciário, por exemplo, cópia dos dados, um monte de coisa. Cara, isso eu resolvi em 5 minutos. É só direcionar de uma maneira adequada. Mas você tem, e no Brasil, pegando também um pouco do que foi algumas pessoas mencionadas aqui, né? Essa cultura do litígio, ela vai reverberar, já está, na verdade, reverberando muito para questões de proteção de dados. O ministro Cueva, que está liderando, inclusive, a Comissão de Juristas do Senado para a Regulação de Inteligência Artificial, ele já falava em 2018, olha, nós veremos uma nova onda de indústria do dano moral com questões de vazamento de dados, questões de violação à privacidade e uso indevido dos dados. Só que agora a gente uma das formas de evitar isso é você ter meios alternativos de solução de conflitos, que é incentivado pela própria lei. Então, podemos ter esperança. O campo é grande. E eu não preciso, pelo menos com a minha idade, eu não preciso estudar ainda direito espacial. Eu deixo para os mais jovens. De nada, você vai ver. Ela está demais que a gente. Espacial, eu estou falando de comércio, eu estou falando de turismo, eu estou falando de satélite, estou falando de comércio. Mas um monte. Você pega Alcântara, no Maranhão. A coisa bateu um mercado gigantesco ali, um monte de coisa, né? Então, sabe que eu tenho um case que eu tinha no meu escritório antigo exatamente nessa área. Então, assim, a gente até brincava, a gente falava, bom, a gente só tem um caso e realmente é muito especializado, né? Muito específico. Nem lembro como que a gente entrou nesse assunto, mas foi super interessante. Acho que tem uma pergunta da Simone. Vamos abrir também, pessoal, porque a gente está aqui, a gente está tipo numa... O grupinho, né? A gente só levanta a mão, passa a palavra e... Paty, era exatamente isso que eu ia sugerir, pelo adiantado da nossa hora e pelo fato do Renato ter incríveis, né, histórias para contar e muito conhecimento aí para dividir com a gente vai se perdendo no tempo, mas esses 30 minutinhos finais eu queria deixar aberto também para perguntas de quem estiver aqui acompanhando a fala dele. Então, já vou passar a palavra para a Simone e fiquem à vontade, a gente vai administrando também a fala de cada um de vocês, tá bom? Boa noite a todos, boa noite. Sou Simone Montano, falo de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Gostei da brincadeira que ele é cearense, depois dizem que gaúcho que é bairrista, né? Mas tudo bem. Mas, Renato, eu achei muito interessante esse assunto que tu falou, até a questão judicial, em virtude daquele vazamento que ocorreu de dados dos advogados, não sei se tu ficou sabendo, que veio no Facebook ser notificado, eu sei porque eu tive o computador invadido, em 2020, né? E foi através do sistema do tribunal. Isso é muito interessante de se falar. Eu gostei que tu deu esse hiperlink, porque é uma dúvida que eu sempre tive. Eu tive que entrar com um pedido de
de aceitar que fosse aceito papel, a petição, posteriormente, porque não entrou no sistema. E eu vim a descobrir que era isso. Mas e quero te agradecer muito, assim, eu, como a Anne Isolde, que já foi minha professora, eu sou uma amante da mediação, quero ainda ser só mediadora extrajudicial, mas eu acredito que, como a Patrícia e a Viviane falaram, a gente precisa ainda, acho que, romper a barreira com os advogados, acho que essa é a primeira barreira, porque muitos encontram um mediador que, inclusive, é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho hoje, como concorrente, não como, né, um parceiro, até porque se vai ser mediadora, não pode nem servir de testemunha em processo. Então, isso é bem interessante. Claro que o Renato falou muito à frente, mas isso eu acredito ser muito importante. O que ele acha a questão de se a mediação extrajudicial realmente vai vai realmente entrar na estrutura do direito, né? E não necessariamente da justiça, porque, como eu digo, a mediação da justiça, o direito entrega o direito. Em tempo próximo, até em virtude da pandemia, né, as questões digitais, até porque isso vai ter que ser acelerada, a proteção de dados. E uma outra questão que eu queria te perguntar, Renata, se tem alguma legislação que tu falou, a questão de poder público e de troca de proteção de dados, porque é uma dúvida que eu tenho até para fins de uma outra questão que não vem ao caso agora. Muito obrigada. Tá. Bom, eu vou falar especificamente aqui do setor que eu atuo específico, né? Por exemplo, hoje, acho que se eu fosse criar uma nova startup, eu também já criei startup, perdi dinheiro, quebrei a cara, ganhei tudo aquelas coisas, tá de boas. O saldo até agora está positivo. Eu criaria uma startup de solução de mediação de vazamento de dados. Olha aí o tanto de vazamento você tem aí toda hora. Grande vazamento, você tem um contato com uma grande empresa, chega lá, já tem uma estrutura, já tem a plataforma, já sei o que falar, eu entro direto, já tem um mercado gigantesco. Sim, com certeza, tanto do poder público, que esses dias eu fui baixar um app do INSS no meu celular, que eu tinha que fazer um cálculo com o cliente, eles queriam ter domínio do meu celular, e eu vejo, isso é uma questão com o poder público, e até hoje a mediação não extravasou com o poder público, embora eu ache que isso poderia entrar como negociação e não mediação, por questão de nomenclatura, mas faria diferença. Mas sim, valeu o hiperlink, o insight foi muito bom e muito positivo. Obrigada e prazer em conhecê-lo. E com relação, Simone, que você fez duas perguntas, né? A questão de acesso aos dados, é que eu não vou lembrar agora o número das resoluções, mas o CNJ ele já tem uma série de resoluções justamente tentando estabelecer esses formas mais fáceis ou menos onerosas ou menos burocráticas para acessar determinados tipos de dados do judiciário, né? Então, estava vendo aqui, você tem, por exemplo, a Resolução 331 de 2020, que fala sobre os dados do Poder Judiciário e outros que também podem valer, mas tem várias outras. Até esse caso que a ordem foi invadida e não notificou nenhum advogado, eu vi que os dados tinham até meu endereço, tudo. Até número de urna, para vocês terem noção, foi uma empresa de proteção de dados internacional que entrou no Facebook e notificou. Isso 4 meses depois. Mas eu acredito que, nesse específico, assim, infelizmente, tem as resoluções, mas as leis já no Brasil já são difíceis de serem efetivas, né? E eficazes, imagina uma resolução. É muito triste isso, porque eu acho que isso teria que ser trazido para dentro de uma legislação realmente, ou para dentro da própria Constituição Federal, para que isso pudesse ser trazido de forma mais rápida e mais eficaz. Fica aí a dica, de repente, da gente fazer um projeto de lei popular, quem sabe, todo mundo se reúne e pode ser uma boa iniciativa. Obrigada, Simone, pela tua contribuição. Enquanto eu vou dar mais um tempinho para quem estiver aí nos acompanhando, se tiver... Opa, já tem mãos levantadas aqui.
Deixa eu ver vocês. Tem Ale, algumas. com a palavra. Vai lá, Ale. E agradecer ao Renato pela compartilhar tanta coisa boa e fazer duas pequenas provocações. Um, aproveitar um caso recente, que é o vazamento de dados do McDonald's. Estou super preocupado, porque eu como muito lá, a Ana Isolde sabe disso, e agora meus dados ficaram todos vazados pelo restaurante. Né? Estou brincando, mas assim, são dados, você passa com o carro, então você tem dados do seu tag, você tem dados do seu CPF, telefone, pedidos, um monte de coisa. E a segunda é uma provocação mais rápida. Renato, você vai ficar sócio do Elon Musk? Né? Porque parece que houve uma oferta hostil pelo Twitter, aí, mas vocês usaram uma cláusula de proteção, então o Elon Musk parece que vai ter que apresentar uns financiadores, porque ele está fazendo uma oferta hostil para a compra do Twitter. Antigamente, você tinha que ter uma rede de televisão para ter poder. Hoje, com uma rede social, eu acho que você vai mais longe que uma rede de televisão, mais rápido, atinge um público maior. Né? Então, eu olho para o futuro e vejo que os dados é o futuro ouro, aí o valor maior vai ser o dado de cada pessoa. Né? E vocês estão no olho desse furacão. Parabéns. Bem, sobre o segundo ponto, eu não posso comentar muito, tá? Então, o que está nas notícias aí, houve uma oferta hostil e estão tendo procedimentos. Mas eu vou comentar uma coisa, Alexandre. Eu não gosto da analogia de que os dados são o novo petróleo ou ouro, tá? Que dados são pessoas, tá? Então, quando a gente está falando de dados, a gente está falando da sua vida, por exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, você fala do vazamento de dados do McDonald's e tem o tag do seu carro, eu posso rastrear a sua vida, eu posso saber o que você está falando. Isso tem isso pode ter um valor monetário? Pode, mas é o custo de você impactar, talvez indevidamente, se você não seguir as regras, a vida de algumas pessoas, né? E quando você parte da ideia também de que os dados no petróleo, como tem alguns falam, você parte da ideia de que é um bem que ele pode ser exaurido, né? E quando os dados eles podem simplesmente ser copiados e utilizados de diversas maneiras. Então, eu até evito, né, quando eu vou fazer alguma apresentação, essa analogia de que dados seria novo petróleo, ou a questão de ser aí. Com relação ao vazamento do Facebook, eu só vi, desculpa, do McDonald's, eu só vi o que estava na mídia hoje, eu li rapidamente a notícia, né? Mas a discussão o que está em pauta hoje, Alexandre, discutido, é se o mero vazamento em si ele já seria o suficiente para ensejar algum tipo de ou indenização ou outra forma de compensação, né? Então, você vai pegar os civilistas hardcore, eles vão dizer que sim. Se for pegar as últimas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, vai dizer que não. Então, a gente não tem um posicionamento com relação a isso. Então, se os seus dados estão hoje disponíveis na internet, a forma mais certa ou menos incerta de você achar que isso de alguma forma você deve ser recompensado por isso, é demonstrar que houve algum tipo de dano. Você tem como demonstrar? Tem. Às vezes criam conta falsa, às vezes utiliza sua identidade de forma indevida. A gente vê, por exemplo, vários e vários golpes caindo por aí. A gente vê acesso a questões íntimas da sua vida, como o seu e-mail, como conta bancária, informações confidenciais, aí tudo bem. Mas a questão se o mero vazamento em si, ele será... claro, a empresa ela pode ser penalizada. E nós temos a LGPD, que traz uma série de sanções diferentes, entre elas a multa, né? Mas a multa é apenas uma delas. Mas para os titulares de dados, nós ainda temos outras discussões. Se você vai, por exemplo, nas discussões nos Estados Unidos, você tem que provar o dano. Se você vai para a Europa, depende do país. No Brasil, vai depender do tribunal. Obrigada, Ale, pela provocação. Sempre trazendo questões muito relevantes para a gente discutir. Obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Débora. Tinha levantado a mão, estava aqui na sequência. Pode falar, Débora. Obrigada. Boa noite, gente. Renato, a Patrícia disse que suas palavras foram músicas para o ouvido dela, e eu corroboro, porque no meu caso tive muita empatia, afinal de contas eu tenho família do Ceará, minha avó é cearense,
Então, adoro aquela terra, adoro esse povo, e eu acho vocês extremamente cultos. E assim como você, eu sou uma advogada que também não gosto de toda essa parte tradicional. Eu comecei a minha carreira como advogada com a Patrícia, inclusive, e ela te perguntou se você é feliz, porque a frustração dela é que eu tinha deixado o escritório para trabalhar com marketing, ela fala isso até hoje. E aí eu fui trabalhar com marketing, abandonei toda essa parte do tradicional e das vestimentas, enfim. E aí, depois de 20 anos de experiência nessa área, eu resolvi que, assim como você tem na sua descrição, que você faz a intersecção, né, do direito com a tecnologia, eu estou fazendo do direito com o marketing, né? E voltando agora, eu saí só do marketing para trabalhar como consultora em marketing jurídico e trabalhar também como advogada e querendo trazer esse meu diferencial de conhecer o outro lado, de conhecer as empresas, né? E aí quem está me incentivando bastante é a Patrícia. E aí, e uma das coisas que eu estou muito interessada é realmente nessa questão da proteção de dados, de LGPD, justamente por eu conhecer a experiência das empresas. Eu trabalhei em empresas de tecnologia, né? Eu trabalhava com a parte de cartão alimentação, cartão refeição, gestão de frotas, enfim. Trabalhei numa empresa de e-commerce. Então, eu ouvia muito essa questão de tecnologia, de TI, e a dúvida que eu sempre tive quando a gente fala de LGPD, quando a gente fala de gestão dessa parte do ponto de vista da advocacia, o advogado ele precisa ter conhecimento da parte de tecnologia, dos algoritmos, de toda essa parte de programação, ou não? Você consegue ser um bom advogado nessa área, seja fazendo a mediação, ou seja, de fato, orientando o seu cliente, sem ter esse conhecimento que é bastante específico? Sempre fica com o botão de mudo aqui, né? Sim e não, tá? Vamos lá. Dá para advogar sem você ter um conhecimento aprofundado de tecnologia? Dá. Você não precisa saber programar, você não precisa saber sobre como é que se dá o funcionamento do algoritmo de inteligência artificial, mas você ter uma ideia, um conhecimento superficial, vai lhe ajudar, assim, absurdamente. Eu acho que uma das grandes vantagens que eu tive na atuação nessa área é porque eu sempre, desde moleque, né, fui muito, muito apaixonado por tecnologia e entender como a tecnologia funciona, né? Então, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, agora que eu defendi, ela é sobre a regulamentação dos algoritmos de inteligência artificial. Então, e para você poder regulamentar alguma coisa, você precisa entender como é que essa coisa funciona, né? Então, isso vai para qualquer área. Eu não vou, por exemplo, querer entrar na regulamentação de seguros, porque eu não sei como são estruturados os contratos de seguro. Não vou querer, por exemplo, entrar na regulamentação de hedge funds. No momento de trabalhar no mercado financeiro, porque eu não entendo muito também como é que é estruturado um ativo, se ele é tóxico, se ele não é tóxico, alguma outra coisa. Então, ajuda. Mas isso significa que eu não vou conseguir atuar nessa área se eu não tiver conhecimento de tecnologia? Claro que consegue, né? Mas você tem outras abordagens, talvez você trabalhar com outras questões que são mais principiológicas, trabalhar com outras questões de um compliance regulatório da própria organização e não necessariamente de um desenho do desenvolvimento de um produto e serviço sobre a ótica técnica de privacidade. Existe hoje uma diferenciação duas profissões diferentes, o advogado de privacidade e o engenheiro de privacidade. O engenheiro de privacidade ele tem que ter conhecimento técnico muito forte e um bom conhecimento em regulamentação, em leis de proteção de dados. O advogado de privacidade, como seja advogado trabalhista, tributário, contratual, comercial, corporativo, tudo, ele tem que ter um conhecimento absurdo do regulatório e ter um bom conhecimento ou um conhecimento superficial naquela matéria que visa ser regulada. E lembrando, quando a gente fala de proteção de dados, a gente não está falando só de tecnologia da informação.
A gente não está falando só de internet. Em colégio, tem os dados dos seus alunos. O escritório de advocacia vai ter os dados dos seus colaboradores. A Unifor vai ter todos os dados dos seus alunos, fisicamente e digitalmente. Então, a gente fica nessa ideia de que é só internet, mas não, pessoal. A internet é só um setor, como todos os setores que lidam com dados de pessoas e informações confidenciais, que vão estar dentro do escopo da regulamentação. Obrigada. Joia, excelente. Excelente. Obrigada, Débora, pela sua fala, pela contribuição. E agora vou dar a palavra para a Dayana. Dayana levantou a mão. Pode falar, querida. Primeiramente, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui aprendendo tanto com vocês e agradecer mais uma vez agora publicamente a professora Viviane Rufino pela oportunidade. Estou realmente muito, muito feliz de estar aprendendo bastante aqui com vocês. E a minha intervenção, no caso, seria apenas para... e só um registro. Professora Patrícia, estou lhe reencontrando, né? Porque já fui sua aluna na pós de processo civil na Unifor e agora na pós de imobiliário também na Unifor. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, conforme já disse, né? E então eu queria saber, principalmente, né, do professor Renato, se há alguma bibliografia indicada para aprofundamento. Seria isso, basicamente. Muito obrigada e boa noite. E parabéns, né, por tudo aí. Dana, a melhor bibliografia que eu recomendo é do professor Bruno Bioni. Tá? Eu vou pegar aqui. Aqui, ó. Tem o site, inclusive o site dele que remete aqui a pegar o link. Para mim, é o melhor livro que você tem no Brasil sobre privacidade e proteção de dados. Tá? Ele vai desde o básico até mesmo a questões mais avançadas que estão sendo discutidas aí no STF, sendo discutidas as questões. Ele já está na sua 3ª edição. Então, para mim, hoje, o professor Bruno ele é um dos principais nomes que você tem no Brasil sobre temática e também do mundo. Eu tenho ainda participado. E é uma linguagem super menos rebuscada. Eu não vou dizer que o Bruno ele é mais rebuscado. Eu ajudei na revisão da 1ª edição do livro. Então, ela está uma linguagem muito mais acessível. Mas evita-se muito a utilização de juridiquês ou de qualquer conceito que não tenha sido anteriormente explicado. Joia, e a gente sai daqui já com muito tema para estudar. Excelente. Obrigada, Dayana, por essa sua pergunta, porque eu acho que é muito relevante a gente também sair daqui com mais conteúdo, de fato, né? O Renato ele tem uma densidade incrível, ele tem uma vida realmente profissional dedicada a tudo isso, e para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, já ficou aí a dica. Paty levantou a mão. Pode falar, Paty. Eu só queria fazer um comentário que eu achei interessante, né, sobre a pergunta da Débora era sobre qual a profundidade que o advogado deveria ter sobre tecnologia, programação de dados. E aí eu lembrei, na verdade, que eu vi um TED que falava, era uma professora de origem indiana que falava sobre, na verdade, como ensinar suas filhas meninas, né? Não sei se a Vivi conhece, acho que a maioria conhece, né? É sensacional, depois eu coloco aqui o link, que ela fala, ensina, na verdade, suas filhas a terem coragem, né? E ela conta a história dela com a programação de dados. E eu fiquei pensando, puxa, a minha filha começou a estudar programação de dados, ela está no ensino, começou no infantil, ela está no Fundi 1, no Fundamental 1, e eles já trabalham a programação de dados, ainda de forma muito, né, lúdica, mas já programam, já trabalham com isso. Então, assim, eu fico imaginando o que vai ser, o que vão ser esses jovens líderes do futuro, porque a gente aqui, assim, com pouca experiência, com pouco acesso, acho que na nossa época isso nem sei quanto vinha, né? Hoje você já tem algumas escolas que a moçada pode começar a estudar, né? Aprende a programar, aprende a fazer jogos, etc. Mas
o quanto isso vai acelerar muito aquilo que o Renato estava falando no começo, né? De quanto tempo vai demorar para mudar essa cultura? 30, 40 anos? Mas isso já vem acelerando muito, né? A gente vai ver essa mudança, talvez demorou para começar, mas essa mudança agora vem de uma forma muito rápida, né? Com tudo isso que está acontecendo, né? Enfim, tudo isso para dizer que, assim, para mim ainda é uma esperança, no sentido de, voltando aqui para a nossa área de atuação, de métodos consensuais, de trabalhar essa advocacia mais moderna, esse modo diferente. Por isso que eu brincava no começo, perguntava para o Renato, mas você é mais feliz? Na verdade, era uma brincadeira para dizer, puxa, dá para ser super feliz pensando fora da caixa, sendo menos formal, sendo mais flexível, mais empático, menos engessado, menos juridiquês, dá para ser mais filosófico, mesmo sendo tecnológico, né? Então, esse paralelo, e como eu fico feliz quando eu estou nesse ambiente, porque às vezes eu volto para o dia a dia aqui de escritório, de trabalho, e às vezes eu me pego olhando e falando, bom, então tá, ainda são duas realidades, né? Eu tenho tentado muito na minha vida fazer com que as realidades se juntem, né? E eu não fique só fomentando essa realidade que eu quero ver crescendo, né? Essa cultura que eu quero ver crescendo. Eu tento realmente ser a mudança que eu quero ver, né? Então, eu queria te agradecer, Renato, pela tua fala, pelo teu tempo, pela tua generosidade, pelos cases. Eu estava quase pegando aqui um case de ontem, que eu vi que vocês tinham um estudo de caso lá no Data Privacy, que vocês tiveram um encontro. Eu já ia puxar o estudo de caso, mas aí a gente veio com várias perguntas, mas queria te agradecer muito, viu, por todo esse mundo de informações e de dados que você proporcionou para a gente, especialmente para mim, que estou super fora dessa área, mas que eu adorei. Muito obrigada, viu? Gente, eu também queria deixar aqui de público registrado, né, o meu agradecimento. O Renato é uma pessoa que eu admiro muito, 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 né, há muito tempo. Como eu disse para vocês, a gente se conheceu ainda adolescente, e é muito legal, Renato, acompanhar a tua trajetória, né, ver onde você chegou, e eu sei que muito mais longe ainda chegará. Então, obrigada, você sempre foi um modelo muito bacana de excelente estudante, né, em todos os sentidos possíveis, se tornou um brilhante acadêmico, um brilhante professor, um brilhante profissional, e foi muito interessante a gente poder contar com você essa noite, compartilhando aí todo o seu conhecimento, toda a sua carreira. Você tem uma trajetória de vida e uma trajetória de carreira que é muito, muito, muito inspiradora, né? Então, assim, sorte a nossa poder ter ouvido você essa noite. E eu queria encerrar minha fala, eu vou passar para a Ana ainda, para ela encerrar em nome da áudio, mas pegando o gancho da ideia do Alê, estão todos convidados para estar em Jericoacoara. Eu já viajei para Jericoacoara com o Renato, recomendo, melhor companheiro de Jeri não há, ele não deixa ninguém dormir, mas é maravilhoso, é muito bom. Então, vocês estão todos convidados, e em respeito ao horário, né, de todos, vou passar a fala para a Aninha, para ela fazer o devido encerramento, e agradeço a presença de todos e cada um. Obrigada, gente, foi ótimo. Vivi, lá em Jeri ele também fica em 6 fusos. Pelo jeito é isso, né? Renata, eu queria realmente reiterar os agradecimentos, foi sensacional, aprendi muito com você essa noite. E é isso, a gente segue aprendendo sempre, como a Patrícia colocou aqui, essa é a nossa proposta. E o que nós temos tentado fomentar é essa advocacia mais ampla, essa advocacia que tem um olhar que abarca diferentes disciplinas e como que a gente consegue congregar tudo isso. E então nós estamos fazendo essas palestras, chamando pessoas especiais como você para nos trazer um pouco desse mundo, dessa vivência. Estão todas no YouTube e no site da Auge, então quem gostou também indica a palestra do Renato para outra pessoa assistir. E estamos organizando um curso
onde a Vivi traz a parte da carreira, como organizar essa carreira, as soft skills que você trouxe no começo. Eu trago a parte de negociação, que você também falou, a Patrícia, a parte de mediação, e a Mônica Gama fala das práticas colaborativas. Então, esse olhar para o consenso, mas muito mais do que o consenso, a estratégia e como é que a gente articula todas essas negociações para poder ter uma advocacia eficiente, extrajudicial e que, de fato, atenda as pessoas. Então, eu queria agradecer e também te deixar aqui com a palavra final para você falar aqui para as pessoas uma mensagem, enfim, e muito obrigada de verdade. Eu que tenho a agradecer, a Vivi, primeiro aqui, pelo convite, né? 20 anos aí, literalmente, que a gente se conhece, de passagens por Jeri, até de inglês e muita outra coisa, super legal ver também. Então, a admiração é mútua, né, sobre a carreira de você, a sua carreira. Então, a gente já, tempo que a gente tenta, né, fazer mais alguma coisa mais estruturada, super legal. Parabéns aí à Áudio pela iniciativa, né? Assim, eu fico super feliz quando eu vejo qualquer tipo de movimentação que seja diferente. Eu sou aquariano, né? Então, a Patrícia que disse que estava vendo meu horóscopo aí, então eu sou aquariano, então não tinha como ser diferente. Então, de pensar um pouco diferente, né? E tentar solucionar. Então, tento ser muito pragmático e iniciativas como essas aqui ajudam bastante. E fica aqui, novamente, aqui à disposição. Obrigado a todos por esse tempo aqui na terça-feira. E próximo evento aí, quando for em Jericoacoara, pode chamar de novo, que eu vou, com certeza. Jeri aí é meu porto seguro, então sempre que possível eu estou por lá. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Renato. Foi incrível. Só um minuto, eu preciso Obrigada a encerrar. todos. Obrigada, Oi. obrigada a todos. Não, eu estou vendo agora a parte técnica aqui. Eu preciso fazer... para a gravação? O Aninha segura isso, segura essa onda.